Olá, tudo bem? Esse é o Momento Psi, canal de psicologia, e eu sou a Adrissa Moura, sou psicóloga, psicoterapeuta e mestre em clínica psicológica. E hoje estou aqui para conversar um pouquinho mais com vocês sobre o transtorno afetivo bipolar. No último vídeo eu trouxe para vocês as características mais conhecidas e mais importantes do transtorno afetivo bipolar. E hoje nós vamos conversar um pouco então sobre as maneiras mais adequadas de lidar com alguém que tenha bipolaridade, ou se você mesmo sofre de bipolaridade, como que você pode lidar com seus próprios sintomas e os tratamentos mais adequados. Bem, uma das principais características da bipolaridade é a instabilidade de humor. E por isso acaba sendo bem difícil conviver com alguém que sofre de bipolaridade. Porque as pessoas acabam tendo sempre essa impressão que estão pisando em ovos muitas vezes. Não sabem se a pessoa vai estar bem, entusiasmada, eufórica, ou se vai estar depressiva, triste, melancólica. A gente sabe que os quadros de bipolaridade, conforme eu trouxe para vocês na semana passada, eles têm muitas variações. Então tem pessoas que sofrem de transtorno afetivo bipolar, que tem uma depressão muito mais marcada, então tem um humor deprimido, que é bastante difícil de conviver, e tem pessoas que têm de forma mais recorrente as crises maníacas, que também é bem complicado de conviver com alguém que tem esses altos e baixos. É importante para a própria pessoa que sofre de bipolaridade, muito importante o autoconhecimento, que a pessoa possa reconhecer quando está começando a entrar em crise, e para isso muitas vezes quem convive com essa pessoa, seja um cônjuge, um namorado ou alguém da família, possa dar esse feedback, dizer para a pessoa que está vendo que o seu humor está mudando e que daqui a pouco ela pode estar entrando num quadro de depressão ou de mania. Isso, quando a gente já conhece a pessoa melhor, acaba ficando mais fácil de detectar. A partir desse feedback, a pessoa que sofre de bipolaridade, ela pode buscar ajuda profissional se ela já não estiver em tratamento. O ideal nos quadros do transtorno afetivo bipolar é que as pessoas permaneçam o tempo todo em tratamento, nas suas terapêuticas, né? E o tratamento mais adequado, mais indicado nesses casos é o combinado, no qual existe a parte psicofarmacológica, das medicações e do psicoterapêutico. As medicações para bipolaridade, elas precisam ser os estabilizadores de humor. E por isso que muitas pessoas que sofrem do transtorno afetivo bipolar acabam sendo medicadas, às vezes, de uma forma errada durante muitos anos, com medicações para depressão. As medicações para depressão, quando são ministradas para as pessoas que têm transtorno afetivo bipolar, elas podem causar muitos sintomas bem complicados, inclusive exacerbar os sintomas de mania, deixar as pessoas ainda mais agitadas e promover quadros mistos, onde existe simultaneamente sintomas de depressão e de mania ao mesmo tempo. Por isso que é tão importante um diagnóstico acertado quando se trata de bipolaridade, para que se use então o estabilizador de humor, que vai fazer o quê? Com que a pessoa fique mais linear no seu humor, mais estável, sem esses altos e baixos que são tão típicos da bipolaridade. Na convivência com pessoas que têm bipolaridade, é importante também que os familiares, os cônjuges, né, os amigos possam ter a noção de que muitas vezes aquela irritabilidade e a agressividade da pessoa que tem bipolaridade não está sendo direcionada para si, que são na verdade sintomas daquele quadro naquele momento. É muito comum que as pessoas que têm bipolaridade, elas sejam muito sensíveis, sintam tudo muito à flor da pele e que coisas pequenas se tornem grandes tragédias, muito catastróficas. E aí muitas vezes essas pessoas reagem muito fortemente e acabam descarregando
aquela irritabilidade, aquela agressividade nas pessoas mais próximas. Então é muito importante que nessa convivência essas pessoas consigam se neutralizar um pouco e se blindar, sabendo que aquela agressividade não é direcionada especificamente para a sua pessoa, mas que é um sintoma daquele transtorno. Então por isso que é muito importante que, se você convive com uma pessoa que tem bipolaridade, que você possa fazer isso, de dar esse feedback para essa pessoa quando percebe que ela está ficando muito agressiva, muito irritada, muito impulsiva. Os pensamentos das pessoas que sofrem de bipolaridade, eles tendem a ser muito radicais, 8 ou 80, né? E por isso então as pessoas acabam tendo uma tendência também, além de reagir muito fortemente às coisas, de generalizar. Quando acontece uma coisinha pequena ou pontual ruim, a pessoa que sofre de bipolaridade já acha que o todo está negativo e muito ruim. Então é preciso que essa pessoa aprenda a relativizar e a avaliar o todo. Isso se chama psicoeducação, que é trabalhado nas psicoterapêuticas com quem tem bipolaridade. Então é muito importante também que essas pessoas possam fazer psicoterapia e de forma contínua, não de forma pontual, não só quando se está em crise, né? Porque a questão do autoconhecimento, que é promovido com a psicoterapia, ele precisa ser permanente nos quadros de bipolaridade. Então é preciso que a pessoa consiga começar a reconhecer os gatilhos e até os sintomas de que ela possa estar entrando em crise. Além então dos feedbacks que as pessoas que convivem com essa pessoa podem dar, quando essa pessoa está em processo psicoterapêutico, ela consegue fazer isso por si própria. Começar a detectar então quando está entrando numa crise ou de depressão ou numa crise maníaca, e aí conseguir controlar alguns de seus sintomas. Claro que também com auxílio medicamentoso. Também é possível se controlar o tipo de pensamentos que se tem, porque os pensamentos podem muitas vezes estar controlando as reações e alguns sentimentos das pessoas. Então, quando se começa a trabalhar o tipo de pensamento que se tem, a validade e a utilidade desses pensamentos nos quadros de bipolaridade acaba sendo muito útil, porque muitos pensamentos são radicais, exagerados e acabam não sendo muito ligados à realidade. É muito importante, então, que se avalie se esses pensamentos são de fato reais e se tem uma perspectiva dos acontecimentos, porque daqui a pouco as coisas que estão incomodando aquele sujeito que tem bipolaridade são muito pequenas. Claro que nesse processo de relativização do pensamento, de avaliar tanto a validade dele quanto a utilidade, vai ser mais efetivo se essa pessoa estiver medicada. Porque a medicação vai estar auxiliando para que essa pessoa que sofre do transtorno afetivo bipolar esteja mais equilibrada, inclusive para se autoavaliar. E também, claro, que ela tenha mais autoconhecimento, que ela saiba como funciona e o tipo de armadilhas que os seus próprios pensamentos podem fazer com que ela acabe caindo, então, em situações que são prejudiciais para si próprias. Mas o assunto bipolaridade, ele tem muitos outros assuntos dentro dele, né? A gente pode falar aí de como os bipolares se relacionam amorosamente, um pouquinho mais do convívio familiar, outras questões também que têm a ver com outras comorbidades que a gente encontra no transtorno afetivo bipolar, entre outras coisas. Então eu convido vocês para a gente continuar falando nesse assunto, ainda na semana que vem, mais um vídeo. E espero que hoje eu tenha auxiliado vocês de alguma forma, então. Não esqueçam de curtir o vídeo se vocês gostarem, se inscrever no canal e compartilhar para que mais pessoas possam ser beneficiadas. Um grande abraço para vocês e uma boa semana!